ter nenhuma energia ali, ninguém te ajudando para que isso aconteça. E é engraçado, essa foto que Renan me trouxe, um ano atrás, a gente estava na quarentena lá, na Singularity University, uma outra quarentena, e isso foi uma foto que eu diria o seguinte, quase de despedida, né, de liberdade, que por um segundo nesse salto, Renan tirou essa foto minha aqui, que eu senti por um segundo a mochila leve, eu senti por um segundo a mente mais desconectada, por um segundo eu fiquei distante de minha sombra, por um segundo eu senti o ar cruzando minha alma, e por um segundo sequer a alta energia usada para esse salto, por um segundo a mente desconectada, mais perto do céu, por um segundo, zero problema, e por um segundo, o coração acelerado. E eu disse, como é que eu consigo perpetuar e levar isso para a minha vida? Para a minha vida, que é uma só, não é pessoal, profissional, nada se separa. E é sobre isso, gravidade zero. Um estado de suspensão plena. Então, o convite que eu faço a você é deixar um pouco para trás aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, para vivenciar, pelo menos agora, esse dia fora do tempo. Esse dia fora do tempo, gravidade zero. E aí, engraçado que a gente fala muito de zona de conforto para lá, não sei o que tal, mas ninguém te falou que se tu ficar muito tempo na zona de conforto, tu cai para dentro. Tu cai para dentro. Tem uma dead zone aí, tem uma zona da morte, que desativa o potencial humano, sabe? Então, aquele negócio, a sociedade já estava no modo zumbi e estava bem beirando essa dead zone. E nesse processo, existe uma corrida, aquela corrida desenfreada, muita gente correndo uma corrida que não necessariamente é sua, inclusive achando que a linha de chegada está na sua frente. Mas ela pode estar atrás de você. Primeiro, não sei se é essa corrida que você tem que correr. E segundo, se correr, talvez a linha de chegada esteja atrás. É um back to basic. Isso é o futuro do futuro. Então, aquela fome de a gente querer estar atualizado com tudo gera fome, o fear of missing out. Aquela sensação de você estar fora do jogo. E isso gerava ainda mais angústia e mais ansiedade. Né? Então, se falava da aceleração, e isso tudo a gente não dá conta. Então, imagine fazendo uma alusão, trazendo para a inovação todo o movimento. É engraçado que 2020 tinha tudo para ser o ano da inovação, né? Todo mundo se preparando, porque é um ano redondinho, né? 2020, né? O negócio parece que tem tudo, é esteticamente bonito. Então, a corrida maluca pela inovação já estava completamente instalada. E nesse processo, tinha um movimento de massa muito grande, gigante, pessoas correndo. Né? Então, imagine, pense, todos os sistemas da gente foram criados para educar massa. Religião, massa. Educação, massa. Política, massa. A massa, gente, não é ninguém. Não há Brasil. O Brasil é uma simbologia, é uma representação geográfica, mas há você. Então, não se trata em se preocupar se o Brasil vai mudar ou não. Se trata em eu vou mudar. E esse é o processo, é a gente migrar para a verdadeira era da coletividade. Coletividade tem outras bases, outros pilares, que a gente está agora no nascimento, eu diria, na maternidade desse processo. E aí, a inovação pop-up, né, ainda pegava quente lá. O que é inovação pop-up? Então, corrida, muito popularização do cargo de head de inovação. Né, tinha aquela questão de formação de comitê de inovação nas empresas, e aí mais idas para os celeiros de inovação, mais surgimento acelerado de futurista, prédios de inovação pop-upando por aí, a loucura, pegando quente, crescimento dos cursos, né, de inovação, e tudo isso era aquela corrida desenfreada. Eu digo, será que a inovação passa por isso mesmo? Será que é por essa pista? Será que não é um movimento em massa viciado da era industrial? Né, que, na verdade, parece que é para muita gente, na verdade, não é para ninguém. É o escalar de um blob, assim, que você não sabe exatamente quem é, sabe? Nossa, eu quero escalar o quê para quem? E aquele negócio de escalar, e você conseguir atender a massa, acaba que você veste uma roupa que não é sua. Acaba que você veste, fica ofogado ou fica apertado. E, enfim, aquela sensação de estar sempre fora do jogo. É meio maluco. Então, é um pouco como se fosse da era do Back to Basic. A era do Back to Basic é uma questão, imagina que a inovação ela é sexy. O futuro é muito mais sexy do que o presente, né? É bem atraente. E é quando, nessa hora aí, que a gente foi jogado para muito longe da nossa essência. A gente foi jogado querendo saber mais, a tecnologia, o consumo. E aí é o mundo do reconhecimento, é o mundo dos certificados. E aí esse mundo dos certificados, nesse momento que a gente está vivendo agora, ele, na verdade, forçou, né, ou seja, compulsoriamente, um movimento de volta para a sua essência. Só que aquele negócio não é uma coisa linear, não é trivial, não deixaram migalhas para que você pudesse seguir e daí se encontrar você com você mesmo, entende? Só que é um caminho também que nem todo mundo quer fazer, porque é um caminho do autoconhecimento, é um caminho não comercial, um caminho de que ninguém remunera você. É um caminho que ninguém, na verdade, é que você faz só, não tem aplausos. E aí é como Nietzsche fala, né, o torna-te quem tu és. Só que imagina que a nossa educação ainda corrobora em exatamente priorizar a nossa capa.
Só nossas ações e experiências é que conseguem ainda alcançar um pouco a nossa essência. E nesse processo, eu digo sempre que mais vale um ano de terapia do que um ano de MBA. Pensa bem. Pensa bem. A terapia pode ser um acelerador do autoconhecimento. Ele é um leapfrog, talvez um atalho para você mesmo. E nesse processo, aquele negócio, a nossa educação sempre trabalhou a gente para permanecer no campo do previsível. Siga sempre por esse caminho. Siga por esse caminho. E aí, eu trouxe para vocês agora, e aí eu preciso do fôlego de vocês, ainda bem que o Dan Brulé cuidou muito bem de você aí, né? Você agora tá mestre de sua respiração, é só para segurar um pouquinho do fôlego para a gente seguir com essas 17 tendências do mundo interior. Não vou trazer nada do exterior, né? Tá, já tem muita coisa aí para você. Eu sei que você aí está, na verdade, a gente está num retiro. E aí são pílulas, gravidade zero, para alterar um pouco a percepção do mundo. E não são verdades não, tá, gente? São provocações. São provocações para você. E aí, a primeira dela é o seguinte. Imagina que eu me fiz lá durante o lockdown, né, os 4 meses, 5 meses em casa, eu entendi assim, como se eu estivesse fazendo um curso online da Mãe Natureza. A Mãe Natureza fez o seguinte, todo mundo vivia reclamando. Eu não sei você, eu reclamando assim, não tenho tempo para nada. Né? Estou insatisfeito com isso, com aquilo. Enfim, aparece aquela incompatibilidade louca. Aí ela disse, é assim, é. Então para tudo. Para. Está na hora de parar. E aí me tiraram 1 metro quadrado de fora, ou seja, eu não posso sair de casa. E aí eu tive que, só me restaram 2 metros quadrados, o da minha casa e o dentro de mim. E aí eu percebi que a maior aprendizagem, o curso online da Mãe Natureza, não se trata em você entender nada. Não se trata de coisas através de palavras. Se trata através do autossentimento. Se trata de uma educação mais natural. Uma educação que eu vivi ali em casa, não só a ansiedade, o medo, a tristeza, aquela reflexão, aquele estado, né, completamente inédito na minha vida. E aquilo ali eu disse, cara, isso aqui não é sobre palavras. Eu preciso receber, acolher tudo isso, entender, sentindo. É o sentimento, é o coração, é o acolhimento, junto com minha família. Então, essa foi a primeira aula que eu tive. É o capítulo, como se fosse o prólogo da nova era. E aí, obviamente, fez isso de forma com muita maestria, né? De forma coletiva, ou seja, ou todos ganham ou todos perdem. Isso é a primeira aula de inteligência coletiva, tá, gente? E aí, nesse processo, imagina, você conhece, né, o darwinismo, que tem a evolução, e a gente aqui está como Homo sapiens, aqui bem na fita, só que é como se fosse, esse Homo sapiens aí que você está vendo, é como se ele fosse o chimpanzé na nova era. Por que chimpanzé na nova era? É como se a gente estivesse vivendo o fim da era sapiens. O fim da era sapiens, porque o sapiens, ele sobrecarregou a mente. Ele acredita que a mente, inclusive, é uma tecnologia tão poderosa, que ela projetou, inclusive, o amor. Só que é o falso coração do sapiens. É aquele cara que eu vou usar a mente para tudo. Aí, inclusive, a gente, de forma muito inteligente, deu um nome bonito de mindset, e a gente importou na meditação, chamou de mindfulness, que aí, na verdade, você precisa o quê? Usar o mindfulness para aquietar o mindset, que tira você de sério, e aí vira um ciclo vicioso, né? Louco. E aí, esses sapiens aí, muito menos coração. O que é que acontece nesse processo? É como se a gente tivesse, para a evolução, o homem infinito. É como se fosse a próxima leva, dirigido pelo coração, ativando absolutamente os outros corpos. E nesse processo, a mente, o espírito, ele, na verdade, vai conseguir ativar outros sensores, como, por exemplo, a inteligência do coração, que é o Feel Set. O Feel Set é o sensor da verdade. O Feel Set vocês vão ter, de forma brilhante, já com Vilma, falando muito sobre isso. Mas é como se o Feel Set, ele indica para onde você tem que ir. Ele indica, gente, o coração ele é norteador. Só que o grande detalhe é que, para você escolher o caminho do coração, é possível que ele aponte para um caminho de transgressão, de impossibilidade e proibido. E aí você precisa de muita coragem para pular cerca, entende? Então, você sabe o que eu estou falando. Na verdade, você não sabe, eu acho que você sente. Não preciso, talvez, a gente estar mais falando sobre isso, porque eu sei que está no íntimo de cada um. E quando a gente fala em coração, eu acredito que é a partir do coração em que a gente vai construir a nova humanidade. É quando a gente vai construir a coletividade, e a partir do coletivo, você vai criar ecossistemas. Então, é como se hoje a gente estivesse vivendo. O ecossistema, na verdade, ele está ali, é o ecossistema transvestido de ecossistema. Só que a gente não sabe, porque a mente é muito esperta.
E eu diria que as novas bases para construir essa sociedade baseada no amor mora no subjetivo, ou seja, você ter tempo para o outro, tempo de relação com o outro, conhecer o outro, verdadeiramente o outro. E para isso você não precisa não se vive só de pitch, entende? Pô, 1 minuto. Você só tem 1 minuto comigo aqui. Fala o que você faz, onde você trabalha. Não é sobre isso. Não se trata daquele network, entende? Network é interessante que eu vou para network, sempre tem as pessoas em pé, com aquela pegada de Playmobil, não sei se você lembra, segurando algum copo de água a qualquer coisa. E daí, obviamente, que as perguntas a pergunta direcionada, a conquista é como eu consigo o cartão de visita do outro, né? E eu costumo dizer o seguinte, claro que tem algumas sincronicidades que podem gerar relações duradouras, mas boa parte dessas relações criadas em network, talvez elas se esvaireiam no ar, né? Somem como poeira, não fazem sentido necessariamente para a sua vida. E aí o ambiente informal é fundamental para que também a gente se solte e comece a criar talvez um ambiente seguro. E aí tudo isso na verdade de intenção. A verdade de intenção. Então são 3 sementes para a construção da coletividade, para a construção do ecossistema e para a construção de um melhor ambiente na sua empresa, um ambiente para você, na sua família, na vida. Não se separa nada. E aí o quarto é sobre resiliência. É engraçado, né? Resiliência é uma palavra muito explorada. Mas eu digo o seguinte, talvez a única resiliência que realmente importe é aquela quando você, na verdade, escolhe o caminho do coração e persiste em seguir o caminho do coração, independente de quantas vezes você é machucado. É a única que importa. O resto, sei lá, sabe, tem aquelas teorias bambu, né? Tem gente aí que já levou muito na cara, tal, não sei o quê. Não, eu sou flexível. Eu sou, né, completamente adaptável ao mundo selvagem. Não se trata disso. E aí eu trago como quinta tendência muito o driven by nature, ou seja, você cada vez mais buscar o seu estado natural. Não tem nada de normal nem novo normal. Não se trata das crenças e normas. Se a gente estava falando aqui da incompatibilidade dos sistemas que a gente criou, a gente está num momento de transição que, de fato, a gente precisa sentir, precisa fazer o caminhar para dentro para trazer a autoralidade e sim trazer nossa singularidade que mora na nossa pluralidade. Veja, a nossa singularidade vem do nosso plural, do plural de coisas que nós fazemos, do plural de coisas que a gente é. E nesse processo, eu trago o 6º componente, que eu disse, todo mundo, transformação digital. Dá uma transformação digital para um piloto desorientado. Eu estou falando, cadê a transformação existencial? Ela não é cool ainda? Você vai aguardar, talvez, o professor de Harvard escrever um livro sobre um playbook de espiritualidade para aplicar na sua empresa? Não se trata disso. Lembra da página em branco? Espiritualidade, isso para você transformar a existência, você se trata de ter tecnologia espiritual. Ela ainda não é cool. Mas eu não estou falando sobre isso. A questão é o caminho do seu coração. É sobre a sua jornada interior, para que você faça novas projeções. Porque, veja, a empresa, tudo aquilo que a gente faz é projeção interna. Então, são ajustes no projetor. E eu digo até mais, nem a reforma, às vezes, dá conta. Porque é muito comum a gente falar reforma tributária, reforma administrativa, reforma fiscal, reforma daquilo, mas talvez é um momento de rebelião. Porque rebelião é o único movimento que ele descontinua. Ele causa disrupção. Porque reforma é aquele negócio de você pintar a parede, sabe? Pintar a parede e deixar... Os tijolinhos são os mesmos, sabe? Por trás ali do negócio. Então, para entrar nessa nova era, é importante, na verdade, que você tenha esse caminho de você buscar de forma persistente o seu eu. E aí, como 7, a gente conectado nessa hype da espiritualidade, da transformação existencial, para a gente conduzir as transformações digitais na vida, tem a questão da sincronicidade, que muita gente acha, é a coincidência do nosso mundo, né? Do mundo contemporâneo, que coincidência aquilo ali. Mas sincronicidade, eu diria o seguinte, é um estado, quando você se conecta com o seu estado natural, as coisas começam a acontecer muito, e não tem nada a ver com sorte. Tem muito mais, quanto você vive o seu estado natural, mas aquilo vai estar se conectando. Principalmente naquela conexão no hype da energia boa. E aí, ainda seguindo esse caminho, se trata ainda da equação da felicidade, que quando você entende que a tristeza entra somando a equação, quando você entende que, na verdade, é o gostinho do doce com salgado ali da vida, ou seja, o não separatismo,
É onde está exatamente o segredo, talvez. Claro, numa ousadia imensa de fazer de forma simplista uma equação de algo tão maravilhoso, abstrato, subjetivo, intangível, que é a felicidade. E aí ainda, quando a gente percebe nessa hype que muita gente, agora a vibe é estudar a gestão do imprevisível. Veja só, se você vai estudar a gestão do imprevisível, ele já não é mais imprevisível. Então não se trata de estudar o imprevisível. O imprevisível é impermanente. Não se pega a ele. Sabe sabão que escorrega? Não rola. É como se a escola do imprevisível fosse o outro. Pessoas são imprevisíveis, como eu falei para você. Elas são confusas e complexas. Elas são uma bomba de imprevisibilidade. Então, quanto mais eu navego em pessoas, mais eu aprendo sobre o imprevisível. Mais você se autoconhece. Mais você coleta algo sobre você. Então isso é imprevisibilidade. É engraçado que a nossa educação meio que a gente foi muito educado estudando através de coisas. Por mais que eu ame livros, na verdade, se você imaginar na sala de aula, a gente sempre estava ali estudando através do livro, através de tecnologia, e as pessoas passavam por você. Se você lembrar, talvez na sua faculdade, 500 pessoas passavam por dia e você só saiu dela com 3 amiguinhos. Vê que louco. Talvez o principal ativo de qualquer que seja ambiente de educação, sejam as pessoas que lá estão. Só que elas estão em segundo plano. E ali mora a chave, uma das chaves, também para você acessar o novo. Para acessar esse mundo. Assim como o seu lado B, tá? O seu lado B é aquilo que você é em casa e não no trabalho. Você está ligado nisso, né? Aquele seu íntimo. O lado B da gente meio que foi também embalado e virou hobby. Que só pode ser usado em momentos, obviamente, que são momentos de ouro, né? Quando tem tempo. Eu toco guitarra. Eu gosto muito de yoga. Não sei o que tal. Enfim, e talvez seja também uma das chaves para você acessar esse mundo rosa e sair dessa desorientação. Nesse processo, ainda, eu digo o seguinte, que ideologias não sobreviverão na nova era. A gente, na verdade, as multilogias surfarão na complexidade. As pessoas são diversas, são plurais. Então não dá para, através dos partidos, você, na verdade, construir mundos. Os partidos são partes. Né? Os partidos eles têm bandeiras, e as bandeiras eles vão defender bandeiras. E a eminência da guerra está sempre presente. Um partido defendendo a sua bandeira. E aí a gente não consegue a unidade, não consegue a conexão. E aí é onde mora na ideologia. As multilogias estão na verdadeira diversidade. Inclusive a empresa, eu não sei, as empresas elas se enganam, a cultura empresária, a minha cultura de inovação. Se você perceber bem, até mesmo, eu lembro muito tempo atrás que para ser selecionado e trabalhar numa grande empresa, eu precisava me adequar à cultura da empresa. Mas se eu me adequar à cultura da sua empresa, por exemplo, será que eu não vou contribuir para uma monocultura? Será que monocultura inova? Será que esse monocronismo, essa falta de cor, ela tem a ver com a inovação? E a gente, obviamente, projeta a falta de cor no prédio colorido. Então, veja, é a cabeça da infraestrutura. É muito mais fácil a gente lidar com coisas do que com pessoas. É muito mais fácil ser executor de coisas do que necessariamente estar se relacionando com os outros. Porque dá trabalho. Não tem economia, não, para o sentir, não. Sentir não dá dinheiro, não. Sentir parece que tem uma falsa visão de o seguinte, o sentir é meio que lento, né? Sentir alguma coisa, se relacionar com outro, escutar é lento. Não é compatível com a aceleração da tecnologia. Então é muito louco. Então, na verdade, isso tem um grande trick aí. É a fenda que você precisa entender, que na verdade quem dá o ritmo da vida é você. E aí, nessa pegada, eu digo o seguinte, beleza, se a gente está falando de uma jornada de quartos escuros, se a gente está falando aqui de você, na verdade, desbravar esse mundo novo, sem referência alguma e construir futuro sem referência, cara, sozinho você não faz nada. E aí, eu digo o seguinte, não importa o porquê, nem para onde você vai, mas o com quem. Eu digo o seguinte, eu falo, Murilo ali, Renan, para onde é que tu vai? Não, bora para um rolê ali, não sei o quê. Vou. Não importa. A gente vai descobrir junto. Mais uma vez eu falei sobre jornada em quartos escuros. Isso contraria um pouco a questão do planejamento, né? Como é que eu vou poder estar ali, sei lá, planejando amanhã? Presente. Aí que está. Por isso que eu falei, aquilo que talvez a gente saiba hoje, não vai levar para o amanhã. É o chamado para a sua autoralidade, para descobrir talvez uma nova forma de fazer e construir. E é esse chamado, só que o com quem é muito, mas muito mais
Fácil e gostoso. Fácil, eu digo o seguinte, fácil porque é gostoso, na verdade, porque é complexa, é desafiadora, né? Vai exigir, na verdade, muito mais de você ficar em pé do que sentado, entende? E aí muita gente, pô, qual é a habilidade do futuro? Dante, qual é a principal habilidade do futuro? Ficar em pé. Por que, porra? Vê, só imagina, tu passou a vida, tem o livro lá, né? Se você tiver 10 mil horas de alguma coisa, você é o especialista, é o foda em alguma coisa. Porra, então a gente é foda e atleta olímpico e ficar sentado. Porque perceba, a nossa educação foi ficar sentado. Se você chegar, o professor, bora fazer uma dinâmica aqui, ficar em pé, diz, porra, velho, não faça isso comigo, não. Cansa demais. Então, eu diria que já é meio caminho andado. Se você condicionar, recondicionar e ficar em pé, para desbravar o mundo. E aí, é uma habilidade do futuro. Por que não? Não é sexo? Não. Talvez não seja. É simples demais, faz, bora. Né? É isso, é condicionamento. É um chamado. É aquele negócio, eu tenho uma conta para mim, que tem uma conta, eu assisto lá, eu gosto de seriado em Netflix, e aí eu tenho uma matemática pessoal, interna, que se eu passar do terceiro episódio no Netflix, eu já me misturo com o sofá, e aí eu já sinto aquela sensação do tipo, porra, tá massa, tá muito legal esse seriado, mas ao mesmo tempo eu não estou fazendo nada da minha vida, sabe? Então é como se fosse uma zona ali que eu cruzo e eu digo, cara, eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer alguma coisa. O negócio não é aqui, não é pesquisar no Google, não é pensando, não é raciocinando. O processo de autoconhecimento não necessariamente é um processo de raciocínio. O processo é um processo de sentir. É um processo absolutamente, talvez, completamente conectado, né, com o coração. Não é necessariamente para você entender. Lembre-se, não é porque você não conhece que é inexistente. Isso é muito importante. Se você não conhece, se você não acredita, ok. Mas que se existe ou não, é outra coisa. E aí, trazendo mais esse ponto, nesse debate aí, muito forte, né, sobre propósito, né? Vou buscar propósito, eu tenho uma sensação, é maravilhoso, porque de uma certa forma toda ação leva a um aprendizado. E é como se a gente, na verdade, assim, a sensação é que quanto mais eu busco por propósito, mais longe dele eu fico. Sabe por quê? Porque eu acho que a busca pelo propósito, ele não é, de fato, também um processo de raciocínio. Não é um processo racional. Eu não vou encontrar, talvez seja como encontrar uma agulha no palheiro, sabe? E aí vocês estão vendo aí, é muito mais a ver com conexões, conexão com pessoas. Né? Conexões, mas as conexões com pessoas, naquele processo, né, de, na verdade, você ter aquele love-based society, na verdade, conexão com pessoas, de você trazer o amor, trazer a informalidade, trazer a subjetividade para o processo. Trazer a verdade de intenção, para daí você gerar o coletivo. E aí, quando a gente está junto, eu estou dizendo assim, quando a gente está nesse processo aqui, fazendo isso para você, esse retiro, as pessoas que estão aqui envolvidas, a gente consegue sentir o processo, o propósito rolando, no ar. O processo, ele está no ar, sabe? Então, é sobre isso. Então, e talvez você tenha vários propósitos. Você pode ter vários propósitos, não sei. Então, é mais talvez uma forma, eu não sei, veja, não são verdades não, mas talvez seja uma forma ocidental. Da mesma forma que a gente embalou o Mindfulness, a gente também trouxe propósito maravilhoso, lindo. É uma curva de aprendizagem. Talvez tenha uma outra forma de acelerar isso? Tem. Né? Mas, uma vez, não é o Homo sapiens, nem a busca mental, né? Usando o mindset para acessar isso. E aí, entenda, a gente está falando de uma era em que não está mais na força a habilidade, e sim na sensibilidade. Porque a sensibilidade, inclusive, vai dizer para você não entrar em guerra. Não é se preparar para a próxima guerra, porque é aquele negócio, aquela arena que nunca foi desmontada, né? Desde ali da Grécia Antiga, aqueles gladiadores ali, aquela arena maravilhosa, todo mundo, né? Não sei o que a gente vê em filme. Mas aquilo, na verdade, está ali totalmente embutido na sociedade. As pessoas se preparando sempre para guerras. O inimigo, não sei o quê, o oponente, o concorrente, não sei o quê, Então, não tem amor. Não cabe. Eu não sei se você já viu a palavra amor nos valores empresariais. Na verdade, até botar o amor nos valores empresariais, talvez é o seguinte, o amor é tão maior e tão indefinível que se você me dissesse, talvez, que não botou por isso, eu acho ok. Mas não precisa, quando você tem amor, você não precisa de confiança, respeito, falar sobre essas coisas, sabe? É como se você ali, tem amor, eu amo. Suficiente. Então é sobre isso. A organização de cura. A organização onde eu vou ter o prazer de ir. E você vai poder também me dar a oportunidade. É interessante que... Por que as pessoas não falam sobre o plano B, né, nas empresas? O plano B é um plano secreto seu, que eu estou trabalhando aqui, na sua empresa. Mas eu estou trabalhando porque mais na frente eu quero montar uma padaria. E isso eu não posso revelar.
Imagina se esse plano B pudesse ser conversado, né, com o RH da vida. Né? Isso, sabe por quê? Porque eu disse o seguinte, cara, me ajuda aqui nessa minha jornada, que eu te ajudo na tua. Sei lá, ou então, sei lá, cria um ambiente seguro para esse processo acontecer, para a inovação acontecer. E isso está muito nesse processo de sensibilidade. É o fim dessa guerra. E aí, vejam comigo aqui, isso foi uma pesquisa rápida que eu fiz um tempo atrás, que é uma reflexão sobre o mundo da gente que já foi. E nessa reflexão, imagina um funcionário público. Não sei se você é funcionário público, mas vamos lá. Você trabalha 8 horas por dia, tem 8 horas de sono, 3 de refeição, 2 horas de deslocamento, 21 horas, com mais 1 hora de atividade física e 3 de MBA, 25 horas de explodir o tempo da sua vida. Porra, beleza, mas aí você tem um funcionário privado, ok, 12 horas de trabalho com 6 de sono, 2 de refeição, 2 de deslocamento, 22 horas com mais 1 atividade física, 3 de MBA, fudeu, 26 horas. E aí você adiciona a função pai e mãe, aí explodiu. Sabe aquele, parece que tempo, se amanhã sair uma revista ou um livro sobre gestão do tempo, você vai comprar do mesmo jeito, porque vai sempre vender naquele mundo azulzinho que a gente estava falando lá no começo. É quase que se fosse um truque, sabe? Vai sempre vender porque é uma equação que não se resolve nesse planeta, nesse sistema que a gente criou. Você não sai dele. Não tem um equilibrista. O cara, tem uma história, né? Uma história que o equilibrista de 5 bolas, que uma bola de vidro, se cai no chão, você não conserta, que é a bola da sua família, ou da sua amizade. Não tem isso, porque quando você vai dar tempo para a família, não tem tempo para você, aí você não tem tempo para o trabalho. É uma equação que está sempre em desarranjo, em desarmonia. Não dá. Né? E aí você fica louco, porque você não tem nem tempo para você. Amor? Não cabe amor, não consigo. Eu não sei nem o que eu sou, meu amigo. Imagina eu definir o porquê. Sei lá. E aí, eu falo o seguinte, o tempo de vida é a principal moeda. É o que você faz com ele. Mas eu vou ainda mais, tá? Eu vou jogar uma bronca aqui. Eu acho que daqui a pouco o relógio ele não vai ter mais nenhum tipo de sentido. Ele já não fez sentido na sua vida quando você era criança. Porque quando você era criança, você não usava relógio. Claro que sempre tem um cara que usava relógio. Mas se você usava, era aquele acessório que trocava de pulseira, eu tenho certeza. E aí, para que relógio? Porque o seu relógio é que quando você estava na brincadeira ali, brincando, a sua mãe ou seu pai chamavam, menino, está na hora de tomar banho. Esse era o relógio orgânico. Aí você subia, pô, mãe, que é isso? E você já estava ali há 5, 6, 7 horas e nem sentiu o tempo passar. Então, quando a gente é criança, a gente tem um momento de flow muito grande. Muito grande. E aí a gente vai ficando adulto e vai ficando um adulto chato. E vai perdendo o flow. Vai perdendo a presença. E aí, isso tem alguma coisa errada. Porque eu perguntava aos adultos, pô, por que a vida vai ficando mais séria quando a gente vai ficando adulto? Aí o cara dizia, não, porque tem boleto para pagar, porque tem, sei lá, porque tem filho para criar. Eu disse, cara, isso não pode responder essa pergunta. Não é possível. E aí tem alguma coisa, mais uma vez. Será que os sistemas que a gente desenhou de forma muito brilhante e inteligente, eles já não cabem todo o potencial humano da gente? Será que a gente está sufocado no sistema e a gente está precisando agora de construtores de mundo? Está precisando da autoralidade do empreender. Lembre-se, empreender não tem nada a ver com você abrir um negócio, não. Empreender é a vida. É caminhar sobre, digamos, estradas sem asfalto. Sabe como é? Eu sei que um dia você já foi para uma praia deserta, sei lá, e teve que botar seu carro ou qualquer coisa numa estrada esburacada. É um pouco sobre isso. E não pegar só a pista asfaltada. Até porque essa pista asfaltada, eu não sei para onde ela vai levar. Me parece que não está fazendo tanto sentido hoje. Então é sobre mudar de pista. E aí o que é que acontece nisso tudo? Outra busca muito louca é o sentido de vida, né? Ah, o sentido da vida, eu vou buscar meu sentido da vida. Peraí, se a vida é impermanente, como assim? Porra, a vida é impermanente, velho. Será que a busca não é permanente? Talvez eu tenha vários sentidos de busca. Eu tenho vários sentidos de vida. Então, a busca por isso, né, por viver a vida, ela é permanente, já que a vida é impermanente. Entende? Então, é surfar, meu amigo. É surfar nesse processo. Mas tudo isso, mais uma vez, eu não quero, que não necessariamente precisa anotar. Eu sei que você talvez esteja anotando os insights ou não anotando, eu não sei. Ai, como é que é isso, como é que é aquilo. Nem tudo a sua mente vai explicar agora. Então, eu convoco o Dan Brulé de novo. Respira só. Não precisa nem entender ou compreender, ou se não está fazendo sentido ou com sentido. Mas, assim, qualquer coisa, ainda tem uma longa jornada. Vilma Vaquet está trazendo para vocês a inteligência do coração. Muito bem, a gente vai ter um papo maravilhoso daqui a pouco com o Clóvis, com o Daniel Castanho. Vai ser fantástico. Então, assim, o retiro está cirúrgico para cuidar de você. Tá? Então, vamos voltar aqui para o que a gente estava falando. Então, quando eu falo de sentido da vida, da impermanência da vida, eu trago uma outra provocação muito grande, que é o que Gunn falou. Pô, o futuro do Ocidente será o Oriente, então oriente-se, velho.
É um pouco sobre isso, sabe? Mais uma vez, não são verdades, são pílulas, gravidade zero, só para alterar um pouco a percepção nesse dia fora do tempo. Mas eu não sei se você é um cara que gosta de ficar até o final do filme, e o filme depois, os créditos vão lá e sobe, e você sempre fica esperando para depois, o que é que vai ter depois do crédito, né? Pronto, eu guardei uma coisa que eu não chamei de nada. É uma tela preta. Eu não sei, não me peça explicação, nem o porquê disso que eu vou mostrar para vocês. É inédito aqui. Apenas acolham. Apenas, sei lá, façam uma redação. Apenas ignorem, não sei. Mas eu tenho um sentimento, eu não sei porquê, nem quando, nem aonde, que tão breve as tecnologias ainda caducarão. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Uhul! Posso? Ai, ai, ai. Caraca! Caramba, pode gritar, falar alguma coisa agora? Cara, eu senti que a nave, acho que a gente estava meio que se aquecendo. Porque isso aqui vocês perceberam, né, gente? Que é uma nave. Não é uma espaçonave, é uma temponave, porque espaçonave é uma nave da terceira dimensão. E como Gostei. abrimos a dimensão do tempo, essa é uma temponave. Tem Caraca. um segredo sobre Dante. Conta. Não era para falar para todo mundo, mas enfim, vou falar. O Dante é a reencarnação do Hermes Trismegisto. Falei. Murilo, eu tava ouvindo aqui, né? Tudo quando a gente, ainda mais quando a gente começa a entrar em contato com esse tipo de conteúdo, de repente alguém que chegou aqui, meu Deus, eu tô brisando, parece que fumei um negócio muito louco. E aí a gente sai super empolgado, fala, Isás, e eu vou ser muito eu, e eu vou não sei o quê. E aí, eu não ia falar disso, mas aí começa a me coçar. Porque Dale. aí você chega, Isás, e foi muito legal lá na HSM, e você chega em casa, e ali mesmo, no seu reduto, você começa a se sentir podado. Sim. E eu acho que muitas pessoas que nos assistem sentem isso. Eu volto, não sei o quê, e de repente no meu próprio ambiente, que são essas nossas relações amorosas, que a gente também precisa repensar. Sim. Aqui a gente está falando de um mundo corporativo, mas de como a gente poda Sim. o outro. Eu vivi em algum momento da minha vida pessoal uma sensação de prever uma possível desconexão com a minha esposa caso a gente não sintonizasse a busca, o que não significa os dois estarem na mesma jornada, mas os dois estarem em alguma jornada. Sim. E aí a gente começou a se aproximar mais no sentido de que tipos de estudos e terapias e coisas, e a gente conseguiu. Então, é um assunto muito importante mesmo de trazer o parceiro para participar um pouco das jornadas, porque senão desconecta. Desconecta. Ou desconecta de vez e liberta. Que também está valendo, né? Mas Tá valendo. é isso. Porque a gente, quando está pensando na nossa singularidade, a nossa identidade, é legal. Mas aí, dentro do tipo de relacionamento, do tipo de amor, né, que eu chamo amores mesquinhos, que a gente aprende que a relação amorosa nos traz, esse amor mesquinho, legal eu ser singular, mas o parceiro não. Como assim você vai? Como assim você está se divertindo na festa da empresa? O cara vai, ele está no arerê, ele vai pro canto da balada da festa da firma e fala, oi, amor, tá chato aqui, é que você sabe, o Daniel Castanho ainda tá, muito louco, eu tenho que ficar, mas ele tá amando a festa, ele tá amando. E olha que coisa triste, ele não consegue falar para a parceira, e também agora falando das mulheres, para o parceiro falar, cara, tá demais essa festa da empresa. Não, a gente não pode estar feliz, porque a gente tá tão triste com a gente que a gente não suporta o outro estar feliz sem a nossa presença. Então, é só uma reflexão, porque às vezes a gente vê esse negócio do Dante, nossa primeira tentativa, alguém já fala, ih, que chapéu é esse? Vai aonde? Aí você já, né? Dá aquela Tem que trazer o parceiro para momentos como esse, tem que colar o parceiro na sua busca e trazer também o que Tânia Mujica vai trazer amanhã, dos diálogos profundos, né? Como passar a ter conversas, como tu falasse, olho no olho, trazendo o que está realmente sentindo. Teve uma coisa do Dante, tem uma imagem que ele trouxe no meio ali que me marcou. É uma imagem que ele mostra assim uma corrida, galera, tipo atletismo, e tem assim, será que a linha de chegada já não passou?
Dante, há uns 2 anos atrás, mandou para mim essa imagem, e Dante é meio misterioso, por isso que eu acho que ele é o Hermes Trismegisto, ele é meio misterioso, assim. Ele manda um negócio, Dante é assim, se você não entendeu o Dante, é porque você entendeu. Tá. Entendeu? Se você não entendeu, é porque você entendeu. Porque não é para entender. Mas ele mandou a imagem para mim, e eu falei, Dante, não entendi. Aí ele falou, então você entendeu. Eu, eita porra, agora bugou agora. Como é que é, irmão? Explica um pedacinho, vai. Aí ele colocou um textinho, provocando sobre a linha de chegada. E aquilo teve impacto na minha vida, porque como foi que eu li aquilo? A gente muitas vezes, nessa coisa do mundo de sempre ir mais rápido, sempre conquistar mais, sempre ter mais coisas, mais não sei o quê, sempre ir mais, a gente muitas vezes passa pelos nossos sonhos, já ultrapassou, e aí fica, hoje em dia tem muita gente falando assim, ai, eu tenho muita vontade de morar na fazenda no meio do mato. Tá, mas tu não morava lá 15 anos atrás? Tu estava lá. Tu saísse do mato porque te venderam que o teu tio disse que era muito bom crescer na vida se fosse morar na Berrine. Aí agora o povo está saindo da Berrine e voltando para o mato, né? Que era onde estava no first place, né? Então, essa coisa de você observa. E aí tem que ter um desapego gigante, porque depois você botou na mochila um monte de coisa, conquistas, todo mundo, é legal, não sei o que, se deu bem, não sei o que, não sei o que, padrão de vida alto e tal. Para você esvaziar essa mochila aí, simplificar o padrão de vida, voltar para trás, não que seja o caminho, tem que ser somente esse, né? Mas o simplificar não é o caminho de todo mundo, mas eu acredito que é de muita gente. Inclusive, a turma sabida aí, que a gente reconhece como muito sabida, Jesus, Buda, eu só vi esse povo simplificando. Eu nunca vi Jesus, Buda acumulando coisa, só vejo ele simplificando, né? Tirando. Meu filho, eu fui parar na Globo para descobrir que eu tinha que fazer um negócio que eu fazia com meu pai em 97, colocar um moletom. E aí eu comecei, pessoal, como é que pode ser essa logo desse moletom? Pensei nos 10 logos. Aí alguém me mandou um DM, por que você não usa aquela do seu pai do primeiro ano de 97? Eu pus a do meu pai, paguei uma fortuna. Falei, caraca, por que a gente não olha, né? Por que a gente não consegue enxergar o que está perto, né? Dar valor ao que está aqui, o que está agora, o que está perto. E isso também da gente parar, né? Aquela cena que ele falou. Eu senti que assim, a gente estava nesse trem e eu tenho certeza que todo mundo olha e fala, mano, eu queria pular, mas o negócio está rápido. Ele está muito rápido. E aí você fala, se eu pular, eu vou me esfolar. E aí o trem parou. E tem muita gente que queria pular falando, vai trem, anda. Pô, por que você não desceu se o trem parou? Por que você não desceu se o trem parou? E ainda dá tempo. Sim. Vamos agora, seguindo a programação do nosso retiro, novamente o assunto coração. Quem diria, né? Um evento de negócios que o tema é presença, respiração, coração. Artes plásticas. Eu perguntei, né, para a Vilma como ela queria ser apresentada. Ela me falou, mas eu vou apresentar a Vilma de outra maneira. Tá bom. Eu conheço a Vilma através do Daniel Castanho, que é um dos grandes organizadores aqui, da HSM, né? Que vai estar no final. Eu não sei nem explicar quem é o Daniel também, porque eu conheci o Daniel num retiro espiritual. Então, não sei nem muito assim os créditos dele, mas é um cara muito foda que eu sei. E aí, toda vez que ele falava uma coisa muito fora, assim, no meio corporativo, ele soltava a Vilma. E a Vilma, toda vez que ele... Eu comecei, cara, me conte sobre Vilma. E eu vejo o quanto